Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos e irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo já foi feito, já foi dito. E nesta noite e neste fim de semana recai uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida. E eu disse ao Senhor em oração que preferia não ter sido escolhido para pregar estes dias. Mas eu obedeço, sou o meu pastor Josué, e agradeço a Deus o privilégio. É uma grande responsabilidade durante estes dias. Nós começámos a orar por este fim de semana há, creio, 7 semanas atrás. Começámos a orar de uma maneira programada para que Deus possa, neste fim de semana, falar as nossas vidas. E conforme o pastor Josué disse, nós não combinamos nada. Mas um dos objetivos desta campanha não é levar o povo de Deus à emoção do momento, mas levar o povo à razão e ao entendimento dado pelo Espírito Santo acerca da sua palavra. E quando nós, dirigidos pelo Espírito Santo, nós recebemos entendimento, sabedoria, na nossa razão, ela é como que despertada para a palavra. Então a nossa vida é tocada pelo seu poder. E quando o culto acaba, nós continuamos na mesma linha daquilo que recebemos da parte de Deus, conforme o pastor Josué disse. Não termina quando terminam os pulos, ou quando termina outra coisa, as danças, ou ir para o chão, ou outra coisa qualquer, mas na segunda-feira, no dia de trabalho, no dia da família, nós continuamos debaixo da unção do nosso Deus. E é este avivamento que nós queremos e nós procuramos. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós desejamos o avivamento. Amém? Se irmãos que desejam o avivamento, podem levantar as suas mãos. Amém? Nós desejamos o avivamento. Então, se nós desejamos o avivamento, é porque também nós não conhecemos que não temos neste momento. E é preciso humildade para nós reconhecermos isso. E eu quero ser o primeiro a reconhecer com humildade, publicamente. Eu desejo o avivamento que ainda não tenho. Porque se eu tivesse tudo aquilo que desejava, eu não fazia sentido eu estar aqui, porque já tinha recebido tudo. Mas eu quero dizer que eu quero mais da parte de Deus, e eu acredito que Deus tem mais para mim, tem mais para ti, tem mais para a igreja, Deus tem mais para a vida. E porque eu acredito que Deus tem mais, então eu estou aqui e digo, Senhor, eu quero mais. Quero mais do que isso nesta fim de semana. Aviva a minha alma, aviva, Senhor. E o primeiro versículo desta noite que nós vamos ler é Abacuque 3, capítulo 3, versículo 2. O versículo já é conhecido de nós, ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos orar uma vez mais. Obrigado, meu Deus e Pai, por estarmos na tua presença, Senhor. Tu és o Deus de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que derrama o teu Espírito, o Espírito Santo sobre a vida dos homens, sobre a vida das mulheres, sobre a vida de cada ser humano. E nós estamos aqui na tua presença, Senhor, clamando a ti, para que neste fim de semana tu possas tocar de uma maneira poderosa na nossa vida, não pelas minhas palavras humanas, mas, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito a ministrar ao coração do teu povo. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, o teu povo, aviva, Senhor, a tua obra, derrama o teu poder, derrama a tua unção, derrama o teu Espírito, Senhor, e Deus, abre as janelas do céu sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, e, Senhor, desperta-nos para ti neste fim de semana. Em nome de Jesus pedimos para a honra e glória do teu santo e bendito nome. O que quer dizer avivamento? Primeira pergunta desta noite: o que quer dizer avivamento? Avivamento, a palavra avivamento deriva da palavra avivar. E avivar significa dar vivacidade a algo, tornar mais vivo, fazer reviver, renovar, espiritualmente falando, dar vida espiritual. Então, quando nós buscamos avivamento e queremos avivamento, nós queremos mais vida espiritual, ou, para quem não tiver vida espiritual,
espiritual, ele quer vida espiritual. Porque não a tem. Aquele que tem quer mais vida espiritual. Quando nós buscamos avivamento, nós estamos a buscar vida espiritual. E a próxima pergunta é: quem pode dar vida espiritual? E a resposta, nós sabemos, está na palavra de Deus. O único que pode dar vida espiritual é Deus, que é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida física e Ele é o Senhor da vida espiritual. Ele é o único que pode dar vida espiritual a cada ser humano. As igrejas não o podem fazer. E aqui nós encontramos um erro. Algumas pessoas, talvez não muito firmes espiritualmente, não conheço ninguém daqui que tenha feito isto, mas dizem: a igreja tem isto e tem aquilo, então eu vou para a igreja A ou para a igreja B porque eu quero buscar mais de Deus, então aquela igreja tem para dar. Isto é falso. As igrejas não têm nada para dar. Nem tão poucos pregadores. O pregador A, o pregador B, aquele pregador que é conhecido a nível mundial. Nós vemos certos vídeos na internet, nós vemos nos CDs, nos DVDs, e nós pensamos: o pregador A ou o pregador B, ele tem isto ou tem aquilo. Não pode, não tem vida espiritual para dar ao povo. Não é por decreto. Nós não decidimos: vamos fazer aqui um Ministério da Igreja, Conselho Pastoral, o Pastor Presidente vai assinar aqui o decreto e dizer: a partir de agora nós estamos em avivamento. Não é por decisão pastoral, não é por decisão ministerial. Deus é o único que tem esta vida para dar. E mais, Ele quer dar à sua igreja. Ele não só tem vida espiritual, como Ele quer dar vida espiritual a cada um de nós. Nós começamos a ter uma nova vida espiritual quando nascemos de novo. João 3,3 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse a Nicodemos: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui nós temos um princípio, e durante este fim de semana nós vamos construir algo. Nós vamos começar nas bases e vamos construindo. Hoje, amanhã vamos construir mais, e no domingo, querendo Deus, vamos construir mais ainda. Então nós vamos começar pelas bases. E sem o novo nascimento, meu amado, não há vida espiritual. A partir do novo nascimento, a partir daquele momento em que nós nos tornamos uma nova criatura, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. Isto leva-nos a entender que querer vida espiritual, querer a unção de Deus na nossa vida, querer o batismo com o Espírito Santo, querer o poder de Deus em nós, sem passarmos pelo novo nascimento, é um total absurdo, porque nunca irá acontecer naquela vida. Então nós entramos na vida espiritual pelo novo nascimento. Sem o novo nascimento não há vida espiritual. A partir desse momento, conforme eu disse, o Espírito Santo passa a habitar na vida do novo convertido. E se passa a habitar em nós, próxima pergunta: será então garantido que a partir daí sempre estará connosco o Espírito Santo? E para sempre estará connosco? A resposta é não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. A palavra de Deus diz o seguinte: não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19 diz: não extingais o Espírito. Esta vida espiritual é mantida pela presença do Espírito Santo, mas esta presença do Espírito Santo pode ser extinta. E porque ela pode ser extinta, a palavra de Deus adverte-nos, dizendo: não extingais o Espírito. Se não fosse possível extinguir o Espírito Santo na nossa vida, a palavra de Deus não nos advertia para nós não o extinguirmos. Se a palavra de Deus nos adverte para nós não extinguirmos o Espírito Santo na nossa vida, então é porque ele pode ser extinto. Nós podemos anular a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que entra na nossa vida, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós tornamos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós. A partir desse momento, ele pode ser extinto na nossa vida. Mas a Bíblia adverte-nos: não extingais o Espírito. Não é pela sua vontade se isto acontecer. Não é
pela sua iniciativa, não é por parte do Espírito Santo que vai dizer, a partir de agora, eu decidi que não quero mais ter comunhão, não quero mais habitar nesta vida. Não é o Espírito Santo, mas somos nós que decidimos pela nossa vida, pela nossa maneira de viver, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos, pela orientação de vida que nós damos. Somos nós que extinguimos, ou podemos extinguir, o Espírito Santo na nossa vida. Por isso a palavra de Deus diz, não extingais o Espírito, Ele habita em nós. Então nós em cada dia devemos esforçar, devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para não extinguirmos o Espírito Santo na nossa vida, mas em cada dia Ele possa habitar em nós e este corpo, conforme diz a palavra do Senhor, possa ser o seu templo, o templo do Espírito Santo, em cada dia, em cada momento, em tudo o que eu faço. Senhor, eu quero que este corpo, Senhor, este corpo que tu me deste, seja o templo do teu Espírito, Senhor. O templo. E nós chegamos às características comuns de um avivamento. Esta era a introdução. E o primeiro ponto, características comuns de um avivamento. O primeiro ponto comum que nós encontramos nos avivamentos que nós vimos e estudamos ao longo da história é a profunda convicção do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8 diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus: e quando Ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, falando acerca da vida do Espírito Santo, Ele disse para os seus discípulos, quando o Espírito Santo vier, depois de eu ir para o meu Pai, Ele virá para vós, e quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A ligação da igreja com o Espírito Santo tem de ser íntima. Caso contrário, nunca existirá um avivamento, nem tampouco verdadeira vida espiritual. Ligação íntima, não ligação distante, não em dias de culto, não às vezes que eu tenho uma ligação com o Espírito Santo, mas a palavra de Deus ensina-nos que esta ligação é íntima. Se eu sou o templo do Espírito Santo, Ele habita em mim. Esta ligação é o mais íntima possível. Não há outra pessoa, não há outro ser com o qual eu devo ter mais intimidade do que com o Espírito Santo. E a primeira ação do Espírito Santo na minha vida, na vida de cada um de nós, é trazê-la à convicção do pecado. Esperava ouvir uma vez aqui. É o que diz a palavra de Deus. Não é mensagem minha. A primeira ação na vida de uma pessoa, por parte do Espírito Santo, é trazer convicção do pecado. A primeira ação do Espírito Santo na vida é trazer-la à convicção. Convicção do pecado leva a quê? Leva ao arrependimento. Se não houver convicção do pecado, as pessoas não sentem necessidade de se arrependerem. Não leva à autocondenação. Não leva à autopunição. Autocondenação e autopunição são pecado. Eu olho para a minha vida e vejo, Ruben, eu sou um pecador. E porque sou um pecador, eu vou me autocondenar, porque eu mereço ser condenado. E eu vou autopunir-me, flagelando o meu corpo, privando-me para me castigar a mim mesmo, privando-me de alguma coisa. Isto é autocondenação e autopunição. E isto é pecado. Não é isto que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Isto é aquilo que o diabo quer que as pessoas façam elas próprias, desrespeitando a ordem divina, desrespeitando o poder de Deus na cruz, manifestado na cruz, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que morreu. Ele foi condenado, Ele foi punido, para que eu não me autocondene, para que eu não tenha de ser condenado, para que eu não me autopuna, para que eu não tenha de ser punido. Jesus foi condenado e punido. Então, a ação do Espírito Santo na minha vida, Ele não me leva à autocondenação, nem me leva à autopunição, mas leva-me ao arrependimento diante de Deus. A autopunição e a autocondenação anulam o sacrifício de Jesus na cruz. Eu não tenho liberdade para me condenar. Eu não tenho liberdade para me punir. Não é isso. Muitas religiões neste mundo ensinam a
caminhar longas distâncias, as pessoas esfolam os joelhos, as pessoas dão chicotadas, gilatadas nas costas, ficam a sangrar. Há pessoas que amarram coisas às suas pernas e apertam, e ali vão sofrendo durante o dia. Há pessoas que fazem isto nos nossos dias, na nossa sociedade. Não falo de sociedades distantes, mas na nossa sociedade. Pessoas que se cruzam connosco na rua, por baixo das suas roupas. Elas autopunem-se com instrumentos que provocam a dor, para assim serem como que aceites diante de Deus. Isto é diabólico. Jesus morreu na cruz para nos libertar. Jesus morreu na cruz, Ele foi condenado e punido para que eu e tu fôssemos libertos. Então a ação do Espírito Santo na minha vida, ela leva-me ao arrependimento, não me leva à autopunição. Mas depois da convicção do pecado, nós arrependemos-nos e confiamos no sacrifício de Jesus na cruz como sendo suficiente para o perdão e para a nossa comunhão com Deus. Então quando eu reconheço debaixo da convicção do pecado que necessito de arrependimento e eu com Ele quero viver como o meu Salvador, a Ele eu entrego a minha vida, eu tomo o passo de dizer: Senhor, salva a minha vida, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, habita em mim. A partir desse momento eu nasço de novo e eu começo uma caminhada de comunhão com Deus que só deverá terminar neste mundo quando eu partir para a eternidade. Mas essa comunhão não termina, porque não terminará neste mundo, mas para mim, Filho de Deus, continuará na eternidade para todos sempre. Então, meu amado, tu tens convicção do pecado na tua vida. Estás a deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida como Ele quer trabalhar, trazendo convicção do pecado, da justiça e do juízo, a presença do Espírito Santo em nós, quando nós estamos em pecado, quando nós pecamos, Ele toca na nossa vida. E muitas vezes eu tenho sentido, ou digo que não devo, ou falo, perdão, da maneira que não devo, e naquela hora o Espírito Santo toca na minha vida. Convicção do pecado, dá-me logo na hora. E eu reconheço e rei, Senhor. E rei, meu Deus. E logo a seguir, eu peço perdão e arrependo. Trabalho no Espírito Santo. Trabalho no Espírito Santo na vida. Há duas coisas erradas relativamente a isto. E tanto uma como a outra afastam-nos da comunhão com Deus. E serve para a nossa advertência. A primeira é: tu nunca sentes a convicção do pecado na tua vida. Nunca sentes. E se assim é, o Espírito Santo não está a trabalhar em ti. Isto deve ser motivo de grande preocupação para ti. Se na tua vida nunca há convicção do pecado, o Espírito Santo não está a trabalhar. Faças o que fizeres, não existe convicção que te leva ao arrependimento. E este deve ser motivo de grande preocupação. A segunda coisa errada relativamente a isto é que tu vives sempre com o sentimento de culpa que pesa sobre a tua vida. E se assim é, tu não estás a beneficiar do perdão que foi conquistado na cruz. Isto é igualmente errado. E se tu estás numa situação ou outra, deixa-me dizer em nome de Jesus, há mudança e libertação para ti nesta noite. No nome de Jesus, há mudança e libertação para ti nesta noite. Porque Jesus não quer que tu estejas desta maneira. Jesus não quer que tu vivas com o sentimento de culpa constante sobre a tua vida. Porque Ele levou essa culpa na cruz do Calvário. Mas o Senhor também não quer que tu nunca tenhas convicção do pecado. Porque quando tu erras, a ação do Espírito Santo em ti deverá ser levar-te à convicção para que haja arrependimento. Então, numa situação ou noutra, há mudança, libertação da parte do Senhor para a tua vida. No nome de Jesus eu digo isto, meus queridos. Paul Washer, mestre no ensino da palavra de Deus, conhecido a nível mundial, disse que aquele que é nascido de novo vive uma atitude, uma vida de arrependimento e não se arrependeu apenas no dia em que aceitou Jesus como seu Salvador. Uma vida de arrependimento diante do Senhor. E esta vida de arrependimento não traz tristeza nem amargura. Esta vida traz libertação. Libertação. Esta profunda convicção, antes de chegar às pessoas que estão lá fora, começa pelo povo que está cá dentro. Amém? Amém?
antes de chegar às pessoas que estão lá fora, começa pelo povo que está cá dentro. Nos avivamentos da história da Igreja, era notória uma profunda convicção do pecado dos crentes, primeiro, e depois dos outros que não eram crentes, mas que por causa dessa convicção se entregavam a Jesus. E vinham e entravam e convertiam-se. E nós podemos ver alguns relatos, alguns deles mais recentes, nós vemos até imagens na net, vemos vídeos, temos essa informação toda detalhada, temos provas do que acontecia. As pessoas na rua, já antes de entrar na casa da oração, elas caíam debaixo de uma convicção do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já estava a trabalhar na vida das pessoas. A palavra do Senhor ainda não tinha sido pregada, mas o Espírito Santo já estava a trabalhar na vida das pessoas. As pessoas ainda não tinham entrado. Algumas delas estavam na fila, à espera da hora, à espera do lugar para entrar. Mas ali mesmo, o Espírito Santo já estava a trabalhar na vida das pessoas. E porque é que isto aconteceu? Primeiro na igreja aconteceu. Primeiro cá dentro. Primeiro no povo de Deus aconteceu. E depois transbordou lá para fora. Steve Hill, evangelista, que já está com o Senhor, no avivamento de Brownsville, em Pensacola, nos Estados Unidos, estamos a falar de algo que aconteceu, começou a acontecer há cerca de 20 anos atrás e durou durante os anos. Ele pregava diariamente o arrependimento. Durante anos, diariamente ele pregava o arrependimento. Alguns milhões de pessoas passaram de todo o mundo, a maior parte dali dos Estados Unidos, passaram naquela casa de oração, passaram por aquela igreja. E, meus amados, ali eles foram tocados pelo Espírito Santo de uma maneira poderosa. Mas primeiro começou na igreja, começou no povo de Deus. A igreja respondeu ao apelo, a igreja humilhou-se diante do Senhor, a igreja buscou durante 2 anos, orando e clamando a Deus por um avivamento. Em 1993, o pastor John Kilpatrick, ele lança um desafio à igreja, a igreja começar a orar por um avivamento. Em 1995, esse avivamento começa a dar os primeiros passos. Deus começa a operar de uma maneira maravilhosa e poderosa. As pessoas choravam lágrimas de arrependimento, vidas eram tocadas e transformadas, e milhões de pessoas passaram por ali. E o que é que ele pregava? Arrependimento. Pregava arrependimento. O mesmo que Jesus pregava, o mesmo que João Batista pregava, o mesmo que os apóstolos pregavam. Eles deixaram que primeiro o Espírito Santo trabalhasse neles próprios e depois o mesmo Espírito começou a trabalhar nos outros. E conforme eu disse, mesmo nas ruas e passeios, enquanto esperavam nas filas para a hora do culto, pela hora do culto, ali mesmo o Espírito Santo trabalhava na vida de algumas pessoas. Quem de nós gostaria de ver o Espírito Santo trabalhar assim nas pessoas? Aqui à porta da igreja, as pessoas fazendo fila, debaixo da unção, debaixo da convicção, debaixo da presença do Espírito Santo, o Senhor ali a operar. O culto ainda não ter começado, mas já vemos a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Deixa-me dizer, meu amado irmão, é possível. É possível. Está no coração de Deus. Deus quer que assim seja. Esta é a vontade de Deus. É assim que Deus quer que o seu povo reaja à sua palavra. Deus quer. Queremos nós também. Vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Vamos dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, trabalha em mim. Senhor, transforma. Traz-me a tua convicção, a convicção do Espírito Santo na minha vida. Senhor, eu quero estar sensível à tua voz. O segundo ponto, confissão de pecados. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus. Nestes versículos há duas opções, uma vez mais. Duas atitudes que podemos ter em relação aos nossos pecados. A primeira é dura. É começar a bater constantemente com a cabeça na parede dia após dia. Nós chegamos àquela parede e damos cabeçadas. Qual
Qual é o efeito? Magoamos a nós próprios. E a primeira diz o seguinte: a primeira é dizer, não temos pecado. A palavra de Deus diz, enganamos a nós próprios, porque a Deus ninguém engana. Ele conhece todas as coisas. Diz a palavra de Deus que nesta primeira atitude nós somos mentirosos. E diz mais, nunca prosperamos. Mas a palavra de Deus neste versículo que nós lemos fala-nos de uma segunda atitude. E esta segunda atitude ela é gloriosa, ela é doce, ela é amorosa. E esta segunda atitude é nós confessamos os nossos pecados. Nós somos perdoados porque os confessamos. Nós somos purificados de toda a injustiça e nós alcançamos misericórdia. A primeira atitude não é a atitude que nós devemos seguir. A segunda atitude é a atitude que nós devemos seguir. Uma igreja avivada é uma igreja que vive a segunda opção. A primeira opção nem sequer é a opção para quem está em avivamento. Quem está em avivamento, quem quer avivamento, quem busca avivamento, quem procura avivamento, não vive a primeira opção, mas vive a segunda opção. Se tu tens pecado, meu amado, confessa-o. Porque Deus já conhece todos os pormenores. Todos os pormenores. Mesmo aqueles que eu esqueci, ou que tu esqueceste. O Senhor conhece. Não nos temos justificar. Quem nos justifica é Cristo. Cristo é o nosso justificador. Nós confessamos e Ele justifica-nos diante do Pai. E deixa-me dizer que no nome de Jesus há justificação para ti diante do Pai, porque Jesus é o teu justificador. Há justificação para ti. Não justifiques. Não, humilha-te. Confessa ao Senhor o teu pecado. Humilha-te na sua presença. Jesus justificará. Jesus defenderá a tua causa. Ele está à direita do Pai, defendendo a tua causa. Diz a palavra de Deus que Ele é o teu advogado, o meu advogado, o nosso advogado, defendendo a nossa causa, justificando a nossa vida diante do Pai. E chegamos ao terceiro ponto: amor ao Senhor. Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aqui nós temos a receita do amor para com Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. É interessante que a palavra de Deus diz que nós não devemos amar as coisas que o Senhor dá. Não te diz que nós devemos amar as bênçãos. Não diz que nós devemos amar os milagres. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos é amar o Senhor das coisas, o Senhor das bênçãos, o Senhor dos milagres. E se Ele não nos der nada? E se o Senhor não der bênçãos? Se o Senhor não operar milagres? Se o Senhor não nos der coisas? A palavra de Deus diz para continuar a amá-lo da mesma maneira. Porque este mandamento que o Senhor deu para nós, o primeiro e grande mandamento, este primeiro e grande mandamento que o Senhor nos deu não é um mandamento condicional. Jesus não disse, enquanto o Senhor vos der, ou se o Senhor vos der, então amai. Mas o Senhor diz claramente, amai, amai. O Senhor amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Não vejo condição aqui. Aconteça o que acontecer, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Não interessa se o mundo sabe, não interessa se eu te tirei tudo o que tinha dado antes, não interessa se eu te vou voltar a dar, independentemente disso tudo, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amor ao Senhor. As palavras de Jesus não nos ensinam o amor condicional. Se tu me deres isto, eu vou amar-te. Se tu não me deres, eu não te vou amar. Em função do que recebemos em troca. Recebi muito, amo muito. Recebi pouco, amo pouco. Mas ensina-nos a amar incondicionalmente.
O verdadeiro amor não anda atrás dos benefícios. Por vezes até benefícios egoístas, pessoais, coisas egoístas para a nossa vida. O verdadeiro amor não anda atrás disto. Eu não amo os meus filhos ou os meus pais por causa do que eles me podem dar. Eu não os amo por causa daquilo que eles me dão. Eu simplesmente amo-os. Estejam eles perto, estejam eles longe. Amá-los é sempre amor verdadeiro. O meu amor por eles é independente daquilo que eu possa obter deles para mim. Amor. Deus quer o teu amor. Deus procura o teu amor. Glória a Deus. Deus deseja o teu amor. Deus espera pelo teu amor. Quem ama deseja ser correspondido. Quantos de nós amamos alguém? Filho, pai, marido, esposa. E quantos de nós que amamos gostamos de ser correspondidos? O Senhor ama-te com o amor que excede o nosso entendimento. O que é que o Senhor espera de ti? O Senhor espera o teu amor. Ama o Senhor como Ele deseja ser amado. Ama o Senhor como Ele deseja ser amado. Ainda que tudo o resto tu não tenhas para dar, mas dá-lhe totalmente o teu amor. Que esse amor possa encher a tua vida. Que tu não ames mais ninguém acima desse Senhor, que é o teu Senhor. Que esse teu amor possa ser maior do que todos os outros amores que tu possas ter pelas outras pessoas. Mas que o amor maior que está no teu coração possa ser o amor pelo Senhor. Ama o Senhor, meu amado. Demonstra-lhe o teu amor. Mostra-lhe esse amor. Fala o sentir esse teu amor. A Bíblia fala-nos de um homem chamado Enoque. A Bíblia não diz muita coisa acerca deste homem chamado Enoque. Nós não sabemos muito acerca dele. Mas diz uma coisa que para mim é muito importante. Diz que Enoque andava com Deus. Não diz muito, mas diz Enoque andava com Deus. Não sei se nós já pensaram nisto. Enoque andava com Deus. O que é que isto quer dizer? Eu saio da minha casa, eu vou a caminhar, eu estou a dirigir para algum lado. Eu sou Enoque, vamos supor. O que é que acontece na minha vida? Eu vou com Deus. Eu estou sentado no meu sofá a descansar um pouco. O que é que acontece? Eu estou com Deus. Eu vou deitar, reclinar a minha cabeça para ter uma noite de descanso. O que é que eu faço? Eu deito com Deus. Na manhã seguinte eu acordo, eu levanto, abro os meus olhos. O que é que acontece? Eu acordo com Deus. Eu vou para a refeição, eu vou para a mesa, eu vou comer. O que é que eu faço? Eu como com Deus. E não andava com Deus. Em tudo que este homem fazia, ele andava com Deus. E o que é que aconteceu em Enoque? Algo maravilhoso e fantástico. Ele foi arrebatado para a presença de Deus. Ele não passou pela morte física. O Senhor levou-o para a sua presença. O Senhor levou-o para junto de si. E não andava com Deus, meu amado. Anda com Deus. Ama o Senhor. Demonstra-lhe o teu amor. Andando com Ele em cada momento da tua vida. Que não seja necessário em algumas situações dizer: Senhor, fica aí. Porque aquilo que eu vou fazer agora tu não podes ver. Senhor, afasta-te um pouco de mim. Tira a tua presença de mim. Porque eu agora não podes ir comigo. Tens que ficar aí. Ama o Senhor e anda com Ele em cada dia. Anda. Nós temos prazer na companhia de quem amamos. Eu gosto de estar com as pessoas que eu amo. Eu gosto de estar com elas. Se tu amas o Senhor, então demonstra esse amor andando com Ele todos os dias e em cada momento da tua vida. Passamos ao quarto ponto. Sede do Senhor. Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e correntes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. João 7:37. Ora, no seu último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em mim e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Próxima pergunta. Tens tu sede do Senhor? Estás sedento do seu Espírito? O que é que Jesus disse? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, só para os que têm sede, venha a mim e beba. Então, meu amado, se tu tens sede, se estás sedento da sua presença, deixa-me dizer, esta promessa, da qual o Senhor Jesus falou, é para ti. Não é para os outros, mas é para ti que estás sedento. O Senhor Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E a promessa é esta: a presença do Espírito Santo será de tal maneira abundante que não mais terás sede espiritual. A sua presença fluirá de ti de tal maneira que será até visível para os outros. A presença do Espírito Santo na tua vida, ela fluirá do teu interior, do teu ventre ela sairá, ela jorrará. Não falamos de sequidão. O nosso Deus não deixa ninguém com sede espiritual, mas o Senhor tem promessa para aqueles que têm sede. Eu tenho sede do Senhor nesta noite. Eu estou sedento, quero mais da sua presença. E a minha oração é esta: Senhor, enche a minha vida. Quero beber da tua água e quero que o meu ventre saia ao rio de água viva. Senhor, estou sedento e reconheço que tu tens água para mim, água espiritual. A solução é Cristo. Recorre a Jesus, diz-lhe que estás seco, diz-lhe que estás com sede, pede-lhe o Espírito Santo e o Espírito Santo será derramado abundantemente sobre a tua vida. Glória a Deus. Uma unção fresca do Espírito de Deus cairá sobre ti. Não a unção que tiveste ao mês, não a unção que tiveste o ano passado, há 10 anos, mas uma unção fresca do Espírito Santo cairá sobre a tua vida. E da tua vida correrão rios de água viva espiritual. O Senhor tem uma unção fresca para ti nesta noite. O Senhor tem uma unção fresca para os sedentes, para aqueles que dizem: quero da tua água, Senhor. Nesta noite dá-me, Senhor. Quinto ponto, audiência. 1 Samuel capítulo 15, 22 diz: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. João 15, 14. Palavras do Senhor Jesus: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Outra característica de um povo avivado é a obediência à palavra do Senhor. A obediência à palavra do Senhor requer conhecimento. Conhecimento de quê? Da sua palavra. Se não a conhecemos, como lhe podemos obedecer? Para sermos um povo avivado, nós temos de ser obedientes à palavra. Se nós não conhecemos a palavra, como é que nós lhe podemos obedecer? Aprendemos a palavra quando a lemos em casa, quando vimos aos cultos, principalmente aos estudos bíblicos, quando vamos na nossa vida e meditamos naquilo que lemos e ouvimos e a nossa mente vai meditando, nós vamos aprender, o Espírito Santo vai falando connosco. O crente avivado, que deseja avivamento, está sensível à palavra. E quando lê e entende que alguma coisa deve mudar, o que é que ele faz? Ele muda com humildade e amor. Não reclama. Eu leio, estou a ler, palavra de Deus, não um livro qualquer, palavra de Deus, e o Senhor diz e fala ao meu coração. O Espírito Santo dá-me entendimento do que eu estou a ler, eu entendo que a
tenho de mudar, a minha atitude é humildade e amor ao Senhor para mudar. Isto é o que faz um crente avivado. E um crente que quer ser avivado. Quando não entende algo, e por exemplo o pastor o instrui na palavra, porque é função pastoral também, o que é que ele faz? Aceita com humildade e amor. Não é rebelde, não é orgulhoso, mas humilde e submisso à palavra do seu Senhor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Não sejas rebelde à voz do Senhor, mas ser humilde e honrado. Uma igreja avivada é uma igreja obediente ao Senhor. Da mesma maneira que não há avivamento no meio da feitiçaria, alguém acredita que no meio da feitiçaria pode haver pessoas avivadas a praticar feitiçaria? É possível isto? Da mesma maneira, não é possível haver avivamento no meio do povo rebelde e que não fica submisso à palavra de Deus. É o que diz a Bíblia, não sou eu. Como é que é o pecado de rebeldia? É como o pecado da feitiçaria. É igual, diz o Senhor. E chegamos ao sexto e último ponto desta noite: quebrantamento. Samuel 51:17 diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Joel 2:12 diz: todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. 13 diz: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio a irar-se e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Rasgar as vestes, meus amados, era uma atitude que demonstrava exteriormente emoções fortes, como angústia, tristeza, arrependimento e remorsos. O livro de Joel fala-nos da repreensão de Deus sobre o seu povo. Deus está a repreender o seu povo. Deus está a dizer coisas que eles iriam sofrer, coisas erradas que eles fizeram. Deus está a repreender o seu povo. Mas no meio desta repreensão, o Senhor abre a porta da reconciliação. O Senhor abre a porta para o perdão. O Senhor abre a porta para a conversão do povo. E nesta abertura da porta da conversão, o Senhor diz: rasgai os vossos corações. Porquê? Porque o povo rasgava as suas vestes. O povo tinha sinais exteriores, mas o seu coração continuava duro. Então o Senhor diz e fala para o povo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações na minha presença. Quebrantamento. Quebrantamento. Era possível rasgar as vestes sem que houvesse a correspondência no coração. E aparentemente o povo estava a fazer o que era certo. Ele rasgava as vestes, mas o seu coração continuava duro. Então nós podemos aparentemente estar a fazer as coisas certas. Aparentemente, exteriormente, estamos a rasgar simbolicamente as nossas vestes. Mas o Senhor quer o teu coração rasgado. O Senhor quer o teu coração quebrantado. O Senhor quer o teu coração humilde. O Senhor quer o teu coração na sua presença. Com tudo aquilo que não deve lá estar, seja retirado. Quando tu rasgas, que o Senhor rasgar aquilo que está por fora, vai ficar o que está por dentro. Então o Senhor diz: rasga aquilo que está por fora, que impede eu de entrar no teu coração. Retira aquilo que não deve estar na minha presença. Rasga o teu coração. Quebranta-te diante de mim. A porta está aberta, mas é necessário quebrantamento. Quebrantar significa tornar mais manso, tornar mais suave. Então, quando eu venho à presença do Senhor, se em mim não há mansidão, se em mim não há humildade, então eu vou à presença do Senhor, mas eu reconheço
reconheço que não há em mim, então eu rasgo o meu coração na sua presença. Eu tiro aquilo que não é de Deus na sua presença. Eu fico humilde, eu quebranto a minha vida. E porque eu quebranto a minha vida, porque há quebrantamento, então o Senhor abre a porta da reconciliação, a porta da unção, da sua unção na minha vida. O Senhor abre as janelas do céu sobre a minha vida. O Senhor pega em mim lá no fundo e o Senhor levanta-me novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quebrantamento. Uma igreja avivada, uma igreja que está disponível para se quebrantar diante do Senhor. É uma igreja que não se envergonha pelo quebrantamento. É uma igreja que se quebranta diante do Deus misericordioso. E o Deus misericordioso, que é o nosso Deus, Ele ouve o quebrantamento do seu povo e Ele levanta o seu povo. Glória a Deus, fiquemos todos de pé. Fiquemos todos de pé nesta hora. Fiquemos todos de pé. Nós falamos de 6 pontos, meus amados. Nós falamos de 6 pontos nesta noite. Vamos rever os pontos. O primeiro é a profunda convicção do pecado, da justiça e do juízo. O segundo ponto é confissão de pecados. O terceiro ponto é amor ao Senhor. O quarto, sede do Senhor. Quinto, obediência. Sexto, quebrantamento. Meu amado, eu não sei. Eu não sei o que tu precisas nesta hora. É possível que existam aqui pessoas que precisam do perdão de Deus na sua vida. O Senhor tem perdão para ti. Embora o diabo possa dizer, não tem. Isso é falso. No nome de Jesus, o Senhor tem perdão para ti. Se precisas de confessar os teus pecados ao Senhor, confessa com o coração rasgado. Confessa-os nesta hora. Possa haver choro, quebrantamento. Que possa haver pranto, não interessa. És tu e Deus. És tu e Deus. Ignora quem está por frente, dos lados, atrás, não interessa. És tu e Deus. Há pessoas que precisam talvez aqui de amar mais o Senhor. E nesta hora, hoje mesmo aqui dizer, Senhor, eu quero amar. Perdoa porque eu não tenho amado como tu mereces ser amado, como tu queres ser amado, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com tudo o que é em mim. Senhor, perdoa. Eu quero amar o Senhor nesta hora. Em cada dia da minha vida. E se tu precisas dizer ao Senhor nesta hora isto, diz com todo o teu ser, Senhor, eu quero amar. Eu amo, Senhor, eu amo-te, eu quero amar-te mais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Talvez sejam pessoas que precisam dizer, Senhor, eu tenho sede de ti. Eu estou seco. E tenho sede de ti, Senhor. E eu acredito no nome de Jesus. Eu acredito no nome de Jesus que tu tens essa água viva para me dar. E que o teu Espírito será derramado sobre mim nesta noite. E se tu estás seco, diz, Senhor, eu estou seco. Mas eu sei que tu tens água viva. Tu tens, Senhor, esta água viva. Talvez haja pessoas que estão a falhar na audiência. A quem o Senhor já falou por diversas vezes, uma vez, meia dúzia, mais vezes, algo, e não obedeceram. Então nesta hora tu precisas de aprender a obedecer. Humilha diante do Senhor, pede perdão e começa a obedecer. Começa a obedecer. Talvez sejam pessoas que precisam de se quebrantar. Quebrantar, rasgar o seu coração da sua presença. Rasgar o seu coração da sua presença. Seja qual for aquilo que o Senhor esteja a falar no teu coração nesta hora, eu quero que tu, no nome de Jesus, levantes o teu voz. Eu quero que tu levantes a tua voz. Eu quero que tu levantes a tua voz e clames ao Senhor em voz alta. E que esse clamor seja ouvido nos céus, não por ser em voz alta, mas por ser sincero e vivo do teu coração. Então, meu amado, levanta a tua voz. Não fiques silencioso. Não fiques com a